Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mas bom dia mesmo. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Estamos aqui de volta. No domingo não foi possível fazer a leitura. Estávamos ali acordando cedo para começar a prova. E aí foi uma loucura pesada, mas foi bom. E ontem a gente estava em viagem, retornando, graças a Deus, tudo certo, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom, né? E Ele tem nos guardado. Vamos orar para a gente começar a leitura. Hoje nós vamos estar lendo Ezequiel, capítulo 8 ao 11. Retomando aqui e fazendo o que tem que ser feito e aprendendo do Pai, que sem Ele nada somos, amém? Deus é maravilhoso e poderoso e nos guarda e nos conduz em todo o tempo. Vamos orar? Fecha seus olhos, respira fundo. Obrigada, Pai. Eu te rendo graças porque o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada por nos ouvir. Está sempre pronto para nos ouvir. Eis-me aqui, Senhor. Eu te louvo, te exalto, te agradeço pela vida e pela dádiva da vida e pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Peço que venha continuar conosco, Pai, nos guardando, nos livrando de todo mal, conduzindo-nos a todo instante, porque é o Senhor que é o nosso guia e o nosso condutor. Pai, nós não queremos viver nem um segundo, Pai amado, se não for, Pai amado, na Tua direção. Porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos. Só o Senhor é Deus sobre nossas vidas. E nós queremos Te agradecer e Te louvar, e te bendizer em tudo quanto tem feito. E pedir que venha, Deus, venha o teu reino sobre nossas vidas. Venha o teu reino sobre nós. Reine em nossos corações, reine em nossas vidas, hoje e sempre. Eu te imploro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. E Ele sempre, sempre nos ouve. Amém? Deus abençoe o seu dia, abençoe sua vida. E vamos na leitura Ezequiel, capítulo 8 a 11. As abominações no santuário. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis com a semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor com cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os seus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações.
e levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 60 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada uma nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está à banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que as abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam-se a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não vos ouvirei. Os castigos de Jerusalém, capítulo 9. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar as intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um de suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele e fere. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. E começai pelo santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos, e saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face, e clamei e disse: ah, Senhor Jeová, dá-se-á o caso que destrua todo o restante de Israel, derramando a sua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê, pois também quanto a mim, não poupará o meu olho.
nem me compadecerei sobre a cabeça deles, farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, cuja cinta estava o dia inteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como me mandaste. A segunda visão dos querubins, capítulo 10. Depois olhei, e eis que o firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. E falou aos homens vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Todo-Poderoso quando fala. E sucedeu, pois, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou entre eles e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tirou-o e pôs nas mãos dos que estavam vestidos de linho, o qual tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis que 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. E quanto ao seu aspecto, os 4 tinham a mesma semelhança. Eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando eles, andavam pelos seus 4 lados. Não se viraram quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para eles esse andavam. Não se viraram quando andavam. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheios de olhos em redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. E cada uma tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era o rosto de querubim, e o rosto do segundo era o rosto de homem, e o terceiro era o rosto de leão, e do quarto o rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separaram deles. Parando eles, paravam elas. E levantando eles, elevaram-se elas, porque o Espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas se acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio de Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os próprios, cada um andava ao direito do seu rosto. Capítulo 11. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Então se levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jazanias, filho de Azul, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes
do povo. E disse-me: Filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nessa cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casa, essa cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sabem o Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne, e ela é a panela. A vós, porém, vos estirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, nos confins de Israel, vos julgareis e sabereis que eu sou o Senhor. Essa cidade vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no meio dela, nos confins de Israel vos julgarei. E sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes, nem executastes os meus juízos, antes fizestes conforme o juízo das nações que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, Pelatias, filho de Benaías, então caiu sobre o meu rosto, e clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus homens, os teus próprios irmãos, os irmãos de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. Essa terra se nos deu em possessão. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Jeová: Ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Jeová: Hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei o mesmo coração, e um espírito novo porém dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis, das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito levantou e me levou à visão à caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim na visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Aleluia. Deus é fiel e maravilhoso, né? E Deus, Ele condena qualquer abominação contra Deus e contra, né, o reino de Deus. Que nós venhamos pedir ao Senhor sabedoria em todo o tempo, em toda a nossa vida, pedindo a Ele que venha nos guardar, que venha nos direcionar, guardar os nossos corações de tudo que não provém dEle, para que o Senhor venha reinar sobre nossas vidas, porque só Ele é Deus. Amém? Deus te abençoe e te guarde, abençoe sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu dia. Tenha um dia maravilhoso na presença do Pai.
em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, agradecemos por essa oportunidade de conhecer a Tua Palavra. E pedimos que venha, ó Deus, venha o Teu reino sobre nós, que os nossos corações sejam limpos, que o Senhor venha nos purificar, tirar de nós todo mal, tudo que não provém do Senhor. Eu te imploro em nome de Jesus, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor seja sobre nós. Guarda as nossas casas, guarda as nossas vidas, guarda a nossa família, guarda os nossos, eu te peço em nome de Jesus. Livra-nos de todo o mal. Ó Deus, nos abençoe e nos guarde, eu te imploro em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Amém? E até amanhã.